E aqui em Mateus 28 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar. Isso está lá em Mateus 28, 19. Daí eu perguntei ali para minha amiga Larissa que o fazer é um verbo. E em que tempo verbal é isso, Lari? Ele está no verbo do indicativo, que te indica, que fala. Então, o Senhor está falando o que você tem que fazer, né? Ide e fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Discípulos. E aí, no grego, se diz to écara, que diz fazei, né? E esse fazei vem de elaborar, de criar, né? Vou dar mais uma olhada aqui. Constituir, percorrer, preparar, né? E essa é a nossa função, ir e percorrer com alguém para formá-lo. Constituir algo nele que não é nosso, né? Criar, porque essa pessoa precisa de ajuda para que ela se transforme em alguém que segue a Jesus, né? E que realiza algo para Cristo. E aí, eu só consigo também formar alguma coisa, dando continuidade na última fala do pastor, quando eu sou o exemplo para isso, né? Então, existem algumas situações que vai me permitir a não fazer um discipulado, né? Então, eu por mim mesmo não consigo fazer. Com Cristo eu faço. Mas se eu não tiver com um caráter e algumas outras situações, não dá nem para começar o discipulado. Amém? Então, para discipular, eu preciso estar sendo discipulado. Nem todo mundo está pronto para discipular de forma intencional e profunda. Então, um novo convertido, ele pode falar de Jesus, levar pessoas para a célula, mas ele estar aplicando com alguém um discipulado profundo vai ser difícil. Porque se tem coisas ainda que ele precisa vencer, amém? Não é o momento. Então, ele está no processo, mas não pode aplicar esse discipulado com alguém. Se existem até crentes, velhos crentes, pessoas há muito tempo crente, ou que estão há muito tempo frequentando uma igreja, têm as dificuldades, né, ainda, infelizmente, porque não se permitiu, então que dirá um novo convertido, né? Então, o que pode impedir, né, essas pessoas? Às vezes não está pronto para o discipulado profundo, porque aquela pessoa está passando por problemas no casamento, tem problemas no caráter, coisas a serem ajustadas. Então, a primeira coisa do que não é um discipulado. Discipulado não é discipulado quando eu não sou modelo. Então, em 1 Tessalonicenses 1, 7 ao 8, diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Ou seja, o texto está dizendo o quê? De maneira que fostes exemplo. Então, para começar, se eu não sou exemplo de crente, de servo de Deus, não é discipulado. Amém? Você não pode discipular. Porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar alguma coisa. Ou seja, a fama deles chegaram, e foi uma boa fama. Então, se eu não sou exemplo, se eu não sou modelo, se eu não sou uma forma boa, não adianta você querer essa função de discipular alguém se você ainda não está pronto. Então, isso não é discipulado. Amém?
Não é discipulado quando eu não sou padrão. Então, lá em 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Daí eu quero discipular alguém, mas eu ainda continuo falando palavrão. Então é algo normal para mim, é uma prática eu falar dentro de casa. Eu só não falo na célula e eu não falo na frente das pessoas da igreja, dos irmãos da igreja. Mas é uma prática eu falar na frente dos meus filhos, é uma prática eu falar nas pessoas da minha família que não são convertidos. Isso não é discipulado. Você não pode discipular alguém assim, porque você não é padrão. Você vai trazer mais prejuízo para a igreja. Você vai viver debaixo de uma opressão, porque você vai ter que ficar reafirmando fora da sua casa aquilo que você não é. Então, aqui ele diz que você tem que ser padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Então, como eu disse, um crente que pode discipular, ele não fala palavrão, ele não olha a mulher na rua, né? Eu sei que, às vezes, existem alguns tipos de mulheres e algumas roupas que elas usam até para vir para o prédio da igreja, que não é mesmo ideal. Mas a primeira olhada, ela pode até acontecer, mas a segunda não. E eu vou te dizer, você não está só. Sempre vai ter alguém olhando para você para saber para onde você está olhando. Então, por algumas vezes, nós como pastores escutamos: vi o irmão olhando a poupança da irmã. E aí a gente já orientou a irmã a não andar com a poupançona de fora, né? Porque aí ela põe a blusa e aí a bunda fica para fora, aí o nego olha, só que ele não olha uma vez só, ele tem que olhar e ficar olhando. Eu não sei que inferno é isso. Tem mulher em casa, é uma desgraça, tem que ficar olhando a bunda dos outros, o peito dos outros. Olha uma vez só, irmão, olhou, acabou. Fala, Senhor, faz até eu esquecer. Lembra do peito da sua mulher, da bunda da sua mulher, porque a pessoa vai ver você e vai falar: mas que droga de discipulador essa igreja tem? Olha o que o discipulador está fazendo. E ele faz o livro comigo, e ele não sei o quê. Ele me orienta e ele faz. Isso não é discipulado, é atrapalhar a igreja. É atrapalhar. E as irmãs também. Olhou uma vez só, falou assim: eu tiro a minha mente e acabou a conversa, que alguém vai estar olhando você olhar também. Lá na escola, lá onde você estiver, qualquer canto do mundo, vai ter alguém para te olhar e te falar. E principalmente hoje, com o nível de exposição que a gente tem, pode ficar tranquilo que você está sendo vigiado. Amém? E existe o Espírito Santo também que vai te apontar. Então, não é discipulado quando você não é padrão. Amém? Começa por aí. Beleza? Beleza. E vou continuar falando aqui. Não vive em santidade. Olha, não é também padrão você querer, as mulheres, por exemplo, discipular outras, quando também não é uma boa esposa. Não é uma boa esposa, quando é porca em casa. Também não é. Não adianta você ficar ensinando as coisas lá e você é porca. É porca. Nervoso que me dá, irmãs. Mulher porca é o fim da picada. Casa tem que estar limpa, entendeu? Vai dormir meia-noite, limpa essa casa, vai escovar seus dentes, vai arrumar o cabelo. Ó, irmãos, você não faz higiene pessoal, você também não é padrão. Se organiza para você discipular os outros. Amém? É padrão, porque eu vou estar ensinando o outro. Eu preciso ser padrão. Amém? Está falando aqui que eles eram exemplos no procedimento. Isso cabe no procedimento. Cabe no procedimento eu saber me comportar como mulher, eu saber me comportar como homem, eu saber me comportar como marido, eu saber me comportar como filho. Ele era padrão no procedimento, ele era padrão na palavra. Amém? Saber conversar em casa, saber dialogar, saber sentar, ajustar as coisas. Amém? Saber ser crente mesmo. Padrão no amor, padrão na fé, na pureza. Amém? Então, um dos maiores problemas que a gente tem também é a questão da internet. E as pessoas veem o quê? Pornografia. Ou seja, aquilo me ataca, aquilo faz mal. Como que eu vou ensinar alguém a vencer isso se nem eu venci? Então, eu preciso ser o quê? Padrão. Amém. Pode passar.
Não é discipulado quando eu quero exercer na vida do discípulo. Ou seja, eu ensino. Eu tenho tudo isso. Eu vivo no padrão, sou um líder de padrão, sou um crente de padrão que posso discipular o outro. E aí, eu não vou exercer domínio na pessoa. Sim, você não. Não, a nossa função aqui está ensinar e expor a palavra. Amém? Cada um faz suas escolhas, não faz? Então, a outra pessoa precisa ter liberdade para fazer. Quantos nós passamos, treinamos, falamos, fizemos esse discipulado todo sistematizado, o discipulado para a pessoa se abrir, e viemos mudando, transicionando. É opção. As pessoas têm suas escolhas, amém? Então, diz assim, quando quer exercer domínio na vida do discípulo, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E está lá em 1 Pedro 5. Ou seja, eu não vou. A Bíblia está falando que eu não posso dominar ninguém. Então, eu não vou pôr um cabresto nessa pessoa que se dispôs a ser discipulado por nós, e você tem que fazer, e liga, e você tem que fazer, e liga, e você tem que... Não é assim. Apacenta o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado, não por força. Então, não vou forçar. A pessoa tem que querer. Amém? Ela tem que querer. Isso é bom para ela querer, e bom para mim, que eu sei até onde eu vou. Porque quem põe o limite é a pessoa. A gente faz Krav Maga e o professor ensina. A gente tem o Kravolt. E aí você vai, é um dando soco no outro, e ele fala... Quem que determina a passada é o que tem a faixa da cor inferior. Então, sempre é o faixa branca. Então, se eu estou com faixa branca, ele que determina ali o ritmo. Se ele vir para cima, nós vamos para cima. Se ele fica com medo, nós também ficamos com medo, entendeu? Com a Rafaela não dá muito certo. Ela bate mesmo. Mas, geralmente, quando é o mais novo que determina. Então, é aquela pessoa que está sendo discipulada que determina, tá bom, eu quero ir até aqui, eu vou me abrindo, e a gente vai expondo a palavra, conforme ela vai permitindo. Eu não vou invadindo essa pessoa sem ela permitir. Amém? Então, é aquele que se dispôs a ser servido que vai me dizer até onde eu vou, o que eu faço, o que eu não faço. Amém? Agora, se eu quero colocar um cabresto na pessoa, se eu quero determinar, se eu quero, tem que ser assim, você tem que falar, você tem que... Eu estou exercendo um domínio, e isso não é discipulado. Amém? Quando não tem transparência, a Bíblia diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. Eu acho que eu comi uma palavra. Então, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está lá em Tiago 5,16. Então, quando não tem transparência, também não é discipulado. Porque aí só um lado está querendo que a situação aconteça. Então, eu estou lá, que nem nós fazíamos, né? A gente marcava um discipulado geral, que isso não é o nome correto, né, pastor? É uma reunião, porque discipulado fala disso mesmo, de você agir em áreas mais íntimas, né? Confrontar pecado. E isso não acontece na reunião geral que a gente fazia. E aí a gente marcava o discipulado individual e depois o individual com o casal. E aí você fica cercando as pessoas. E aí o que acontece? O que acontecia? Você faz isso, você marca, você fala. A pessoa não fala, está tudo bem, está tudo bem, está tudo ótimo, tudo bem, está tudo ótimo. Você está ali querendo tratar, aí você fala a palavra, aí você espera, está tudo bem, casamento. Você é esposa, então fala você, marido. Tudo ótimo. Dá 3 meses, pum, estoura a bomba. Aí você fala, ué, mas estava tudo bem mês passado. Ou, semana passada estava tudo lindo. E aí você fala, ué. Aí você faltou transparência. Então, não é discipulado quando
Não há transparência. A pessoa não fala, na real, estou com esse pecado, pastor, ou fulano, ou ciclano, quem está ali se dispondo a te discipular, a te acompanhar. Eu tenho esse problema. Tenho problema com pornografia, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua oração. Olha, eu tenho problema em ser submissa ao meu marido, eu tenho problema na educação dos meus filhos, porque a Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A pessoa ela não vai estar lá para acusar você, para pesar sobre você. Ela está ali para orar com você e te ajudar a vencer o seu pecado. Ela está ali para te ajudar a vencer o seu problema. Essa é a função da pessoa que estará lá te discipulando. Então, ela está lá para que você seja transparente. Agora, se não há transparência, não há cura. Não vai manifestar a cura. Porque você guarda a situação e o que está na luz? Nada. Só uma boa conversa, um papo jogado fora e um tempo perdido. Não tem cura. E aí, falta de prestação de contas. E se você não presta, eu estou falando da sua vida espiritual, amém? Ou das suas dificuldades. Não é discipulado quando eu tenho que ficar prestando contas para a pessoa. Você tem que falar para mim que conta que você pagou, que conta que você não pagou, porque antigamente era assim. Fala para mim, como você não falou para mim que você trocou de carro? Isso não é discipulado. Uai, agora é assim, mas na época era assim. Você não comprou o carro e você não falou para mim, viajou e nem me falou? Nem me convidou. Como assim você jantou fora? Eu sou seu discipulador e você nem me convidou? E nem pagou, né, pastor Edmar? Esse é pecado. Falta de prestação de contas. Estou dizendo em relação à sua vida mesmo, de santidade, de dificuldades, às vezes com a esposa, com os filhos, dificuldades na sua vida espiritual. Amém? Então, precisa ter transparência para que haja um tratamento. Olha, eu vi mesmo que você não está orando, você não vem nas orações, toda sexta-feira a gente está aqui, você nunca aparece, qual que é o problema, não gosta de orar? Aí você pergunta, porque, por exemplo, no relatório das meninas está lá, você lê Bíblia? Leio. Nananã. Ainda está escrito assim, está motivado? Está lá, motivado. Dali um mês, eu vou até tirar isso, porque não dá certo. Sempre está motivado. Mentira! Vixe. Mas precisa ter transparência. Precisa. Santo Deus precisa ter transparência. Como que você vai ser ajudado se você fecha a sua boca? E a Bíblia está dizendo para você confessar as vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que sará. Como que a cura vem, misericórdia, se não abre a boca? Agora a gente tem uma bola de cristal. Você tem bola de cristal aí para adivinhar a pessoa que você vai discipular que ela está com problema? Vejo agora que ela está com problema, eu vou ligar. O Espírito Santo pode falar com você em situações específicas. Mas toda vez o Espírito Santo vai ter que falar porque você não quer confessar, não quer falar. A cabeça daquela pessoa que se dispôs a te discipular vai aparecer na hora que você estiver vendo pornografia. Não. E aí, você não é transparente com as prestações de conta, você não é disciplinado, mas fala que tem disciplina. Eu oro, eu leio Bíblia. Mentiroso. É permissivo. Aí, aquele que está discipulando é permissivo com o discípulo. Eu vi mesmo que ele estava em tal lugar, enchendo a cara. Mas tudo bem, ele pode continuar fazendo o que ele está fazendo. Está tudo bem, só eu vi. E aí você está sendo permissivo. Isso não é discipulado. Ser flexível consigo e duro com os outros. Isso não é discipulado. Não, comigo está tudo bem. Eu vejo pornografia, mas ele não pode ver. Isso não é discipulado. Isso é... Na verdade, é medo de se abrir com a outra pessoa que está te discipulando e você ser tratado. Amém? Como eu disse desde o começo, e o pastor terminou falando, eu preciso ser padrão. Amém? E não tem disposição para o discipulado. Não é discipulado quando eu já nem tenho. Ixi, já marquei. Ixi, marquei. Vai fazer o quê? Vou ter que ir lá ouvir mesmo, né? Aí a pessoa falou, joia para você. Chorar e segue sua vida. Se eu não tenho disposição, eu nem posso começar a discipular. Eu vou trazer mais cansaço para mim
e o outro vai ficar frustrado. Amém? Não é discipulado quando o discipulador fica atrás do discípulo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Provérbios 28. Então, o discipulado, aquela pessoa que está discipulando o outro, tem que ficar indo atrás, tem que ficar indo atrás, tem que ficar indo atrás. Tudo bem com você? Vi que você não veio na oração. Ah, vi que você não veio no culto. Uai, gente. Quem que está precisando aqui ser cuidado? Eu preciso me dispor. Amém? Então, e aí dá aquelas desculpas. Não fui atrás de você porque você é o culpado. Aí você até constrange o outro lado. Não, realmente eu sou mesmo o culpado, mas eu me dispus. E eu não estou sendo usado para a função da qual eu me dispus. E aí vem com essa fala, aí você fala, digo o quê? Não vou te incomodar. Errado. Não é discipulado. De nenhum dos lados. Porque quem quer crescer, pede ajuda. Amém? E orgulhoso não procura, relaxado não procura. Amém? Porque vai usar essa desculpa esfarrapada aqui. E aí a gente faz o quê? Como eu disse, quem não é transparente, vou fazer o quê? Amém? Não é discipulado. Pode ir, passar. Como eu disse aqui, reunião para ajuste de rede não é discipulado. Amém? Reunião virtual não é discipulado. Amém? Geralmente, quando é virtual, é por alguma coisa muito extraordinária e precisa ser muito rápido para resolver um assunto. Não é para você marcar e ficar conversando para a pessoa. Então, fala para mim, qual é o seu problema? Aí está um monte de gente do lado, ou até, de repente, você quer falar do marido, ou quer falar da esposa, dos filhos, as pessoas estão ali. Não é discipulado. Amém? Então, não queira facilitar aquilo que não é para ser facilitado. Tomar cafezinho, suquinho, churrasco, ou colocar a pessoa para limpar a sua casa. Já aconteceu. Vem cá limpar a minha casa comigo e a gente já faz um discipulado ali. Irmãos, já aconteceu. Isso não é discipulado, viu? Não é. Isso é abuso de autoridade. Amém? Isso é abuso. Abuso. Não vem com essa história, estou discipulando ela enquanto eu limpo a casa, que isso é abuso. E é aquilo que eu disse lá de Pedro. Que você quer dominar. E essa pessoa não pode ser dominada. Ela precisa ser cuidada. Amém? Então, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que não fizesse com você. Então, isso não é discipulado. Discipulado é quando eu marco, sento, a pessoa abre o coração, eu confronto os pecados dela e ali ela sai debaixo da palavra para viver o novo. Amém? Se não for isso, não é discipulado. Amém? Não é discipulado quando eu quero dominar o outro. E aí, situações que já aconteceram. Ela não pode se relacionar com pessoas de outra célula. Eu vi ela falando com a pessoa da outra célula no final. Eu vi ela falando com a pessoa da outra rede. Pastor, isso não pode. Eles querem tirar da minha rede. Isso é desonra. Aí cai naquilo. Como assim? Não falou? Está lá conversando, almoçou, foi na casa dele, foi na casa dela. Isso é desonra. Pastor, pode tirar da minha rede. Isso é domínio. Então, isso não é discipulado. Isso é controle. Quando eu não acredito que a pessoa, quando eu não acredito na pessoa, que ela vai mudar. Então, eu já começo. Como eu disse, eu vou fazer, eu vou iniciar, mas eu sei que ela não vai mudar. Então, para que você está começando um discipulado com uma pessoa que você não acredita que o poder de Jesus vai
transformá-la. Você vai perder seu tempo. Amém? Eu tenho que começar, como eu disse, crendo que aquela pessoa vai ser transparente, que ela vai se dispor e que o Senhor vai me usar para ser bênção para a vida dela. E que daqui uns dias é ela que vai estar fazendo com outros. Amém? A gente precisa olhar para as pessoas como o Senhor olhou para nós, né? E aí, como o pastor diz, a gente se converte e a gente já quer ir para as cabeças. E aí, por que a gente segura? Porque muito novo não corre tão longe. Ele precisa fortalecer as pernas para conseguir chegar aonde o Senhor quer que ele chegue. E isso é por meio do discipulado. Amém? Então, eu preciso crer que a outra pessoa vai crescer. Então, expectativas de ambas as partes, expectativas erradas de ambas as partes, prejudica o discipulado. Isso não é. Amém? E aí é onde a gente se frustra. Não é discipulado. Aí, porque você não está acreditando na mudança daquela pessoa, você desmarca, você marca o discipulado e desmarca. Né? Chega atrasado. E aí se torna algo corriqueiro. Isso não é discipulado. Na verdade, você está até mostrando que você tem um problema também de caráter. Você não consegue chegar no horário, você não consegue manter a tua palavra. E aí, como a gente disse no texto, você tem que ser padrão. Padrão. Se você não é padrão, já começou não sendo discipulado. E quando eu não guardo a visão da igreja ou discordo dela. Imagina, você senta lá para conversar com a pessoa, para ouvi-la, e aí, às vezes, é normal aquela pessoa da qual você está discipulando, às vezes, ter algumas dúvidas em relação às coisas da igreja, ou já chega com uma visão, e sempre assim, uma das mais polêmicas é a corte, né? Não concordo, já mata isso. Você está errado. A visão da igreja é assim, amém? Mas você concorda se você quiser. Faz se você quiser, mas a igreja é assim. A igreja não tem que ficar mudando para agradar todo mundo que chega, senão vai virar o quê? Não é self-service. A gente espalha, você come o que você quer e sai satisfeito porque você comeu o que você quis. Não, a igreja tem um padrão e é assim. E não tenha medo de confrontar. Mas não, se você não está lá na célula, qualquer lugar que você tiver alguém da igreja, ou um lugar que você está mesmo discipulando essa pessoa, e ela tiver dúvida, você precisa confrontar, você está errado, mostrar qual que é a verdade. Agora, se você não guarda a visão, ou discorda até da visão da igreja, está discipulando outra pessoa, você está errado. Não permita que fale, não permita fofoca. Discipulado não é para ter fofoca. Discipulado é para tratar a fofoca. É para tratar a língua errada. Porque isso é errado. Isso é pecado. Amém? E também não é discipulado quando a outra parte fica te sugando também. Ai, porque isso? Ai, porque aquilo? Ai, porque é isso? E aí você vai ficando mal, e você já tem que falar, o negócio é o seguinte, vamos orar junto, porque você está com um espírito maligno que também está roubando minhas energias. Vamos orar, porque o negócio está ficando feio para você e está ficando para mim. Amém? Então, vamos consertar aqui? Para de reclamar. Você é murmurador, e os murmuradores ficaram no deserto. Você quer ficar no deserto a vida inteira? Não. Então, pronto, acabou. Para de murmurar. Aí você ora assim e fala, Senhor, corta a língua dessa irmã espiritualmente, assim, para ela parar de ser murmuradora. Amém? Que ela cresça, que ela amadureça em nome de Jesus, que ela consiga ter os olhos do Senhor. Ora mesmo, precisa confrontar. Se não falar, ela não vai saber que ela é murmuradora. Se você não falar, ela não vai saber. E o nosso papel é confrontar. Por isso que discipulado não é para ficar, é meu amigo. Não. Porque daí, seu amigo, você não confronta. O seu amigo, você vai tomar cafezinho, chazinho, está tudo certo. Mas discípulo, que eu estou ali para que ele cresça, ele amadureça, faça com outros, é tratar o pecado. Está errado. Vamos lá. É isso. A palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Bora mudar o comportamento? Vamos. Amém? Então você precisa, se você não guarda a visão, se aquela pessoa não está guardando a visão e não virou mais discipulado, virou fofoca, não é discipulado. Quando eu não sou modelo, como eu disse, né, de amor, eu sou fofoqueira. Já falei agora.
Então, em 1 Timóteo 3,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Vamos ler mais uma vez? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Persevera. Amém? Tem cuidado. Tenha cuidado. Porque você vai se salvar e vai salvar os outros que estão sendo discipulados por você. Amém? Torna-te padrão. Amém? Estou dizendo isso para mim também. Amém?